No vídeo de hoje eu trago um alerta para você que comprou um carro ou quer comprar um carro usado no ano de 2025. Muito cuidado antes de comprar o seu carro usado, um carro seminovo, porque tem alguns detalhes que você tem que olhar no ato de comprar e mesmo depois que você já estiver usando, você tem que fazer ali algumas manutenções preventivas antes de sair usando o carro para que não aconteça o que quase aconteceu comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Isso inclui trazer dicas sobre investimentos, sobre algumas coisas que você possa fazer ou não fazer com o seu dinheiro e também como poupar o seu dinheiro se livrando de alguns problemas que possa acontecer. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que podem acontecer com o seu carro, caso você compre um carro usado ou já tenha o seu carro e mesmo assim não está fazendo algumas das manutenções que deveriam ser feitas, como uma troca de óleo, uma revisão nas suas pastilhas de freio ou até mesmo no alinhamento dos seus pneus. O que aconteceu comigo? Olha essa foto aqui. Foi exatamente o que aconteceu comigo. O meu carro estava desalinhado e eu não tinha reparado. Então, conforme eu fui utilizando, o pneu dele foi desgastando pela parte de dentro. Sempre que eu olhava, que eu ia limpar o pneu, eu olhava ali por alto e via o pneu inteirinho. Porém, a parte de dentro do pneu estava ficando cada vez mais desgastada e eu não percebi. E nesses dias, indo buscar a minha esposa, eu ouvi um barulhinho ali no carro, eu andando, né? Eu ouvi um barulhinho ali, como se tivesse alguma coisa batendo na caixa de roda. Eu parei, fui olhar e tinha tipo uma telinha, sabe? Como se fosse uma telinha de mosquito, saindo ali e batendo na caixa de roda conforme andava. Eu achei estranho, fui dar uma olhadinha. Quando eu virei o jogo do volante para poder dar uma olhada no pneu, eu vi a parte de dentro do pneu toda decapada, como se tivesse já desse estado ali, que vocês viram na foto. Já bem ruim, bem desgastado. Então isso pode gerar um problema muito grande. O que poderia acontecer? Eu poderia não ter visto isso, continuar rodando com o carro e no decorrer do dia a dia, né, conforme eu estivesse andando, esse pneu podia estourar. E depois que o pneu estourasse, poderia vir uma série de outros problemas. Eu poderia estar dirigindo um pouco mais rápido numa pista e acabar perdendo o controle da direção, batendo o carro em alguém ou em alguma coisa. E isso vai causar um acidente ainda pior. Então é muito bom você tomar cuidado, tá sempre olhando antes. Eu sempre olho a água, eu sempre olho o óleo do carro para poder ver se não tem nenhum vazamento, nada de errado ali. Porém é sempre bom a gente estar de olho nessas coisas também, porque às vezes são coisinhas simples que a gente está andando, não está nem percebendo, e isso vai fazer uma grande diferença na hora que tiver que acontecer algum problema. Então esteja sempre de olho nessas coisas para que não aconteça com você. Então olha ali, sempre vira o jogo do volante, dê uma olhadinha para ver se está tudo certinho, olha o pneu de trás, se possível tenta olhar embaixo do carro para ver se não está com nenhum vazamento ou algo do gênero, porque às vezes são coisinhas simples que podem te trazer muitos grandes problemas. Mesmo que eu não tivesse sofrido nenhum acidente, se esse pneu estourasse, ele podia estragar algumas partes do carro ali, como a caixa de roda, estragar alguma parte ali da carroceria, né, vamos dizer assim, da pintura, da estética do carro, poderia estragar uma série de coisas, e isso sem contar no próprio acidente, como eu mencionei. O problema disso tudo é que nada é de graça, né, pessoal? Infelizmente, nada nesse mundo é de graça e tudo hoje em dia custa um preço muito caro. Então eu tive que trocar esses dois pneus da frente, como eu mostrei para vocês na foto, e esses pneus não saíram nada mais, nada menos do que R$914. Deixa eu confirmar aqui se foi 914. Eu tenho aqui a notinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 914 não, R$944,85. Vou deixar aqui a foto aqui da notinha para vocês darem uma olhada e ver que realmente saiu caro. Dois pneus para um Kwid 2021, R$944. Me diz o que você acha desse preço. E se fosse só isso, tava bom, mas não é. Ainda tem que pagar a montagem, o alinhamento, a cambagem do carro, tem que pagar uma série de outras coisas e eu acabei tendo que trocar o óleo também, mas porque já estava na hora de trocar o óleo do carro mesmo, então acabou juntando tudo numa coisa só. Ou seja, só de óleo eu gastei R$140, eu comprei pelo Santander e ele ainda não constou lá na minha fatura, então não vou trazer o print aqui para vocês. Mas aqui, ó, eu paguei R$300 para fazer a montagem desses pneus, o alinhamento, a cambagem, enfim, e a manutenção não, a mão de obra também da troca do óleo. Então, para vocês verem, uma brincadeirinha, nada demais, se tornou muito caro. 944 do pneu, 320 da montagem ali da mão de obra, né? E mais 140 do óleo. Só nessa brincadeirinha foram R$1.400 gastos assim, ó, do dia para a noite. E por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês? Primeiro, para vocês estarem atentos, caso vocês queiram comprar ou já tenham comprado um carro, então vocês deem sempre uma olhadinha para que não aconteça nada pior do que isso. É R$1.400 que eu tô gastando, mas poderia ser muito mais. Eu poderia ter que gastar esse
mesmo valor, tendo que comprar essas peças que eu coloquei, né? No caso, o óleo, o pneu e tudo mais, e ainda assim ter que fazer uma manutenção, e isso se não fosse algo pior como um acidente, que nem eu já mencionei. Então, seja sempre olhando. E outra, isso é uma coisa que pode te afetar muito financeiramente, caso você não esteja preparado. Como assim preparado? A gente sempre fala sobre reserva de emergência, e é graças a essa reserva de emergência que eu tive a tranquilidade de poder fazer toda essa manutenção sem me preocupar, sem atrapalhar o meu sono à noite quando eu fosse dormir. Por quê? Imagina você ter que tirar R$ 1.400 do seu bolso, seja parcelado ou não, você ter que tirar todo esse valor, assim, do nada, no momento que você acabou de comprar algumas coisas, tá com um orçamento um pouquinho mais apertado ali, e você tem que pagar isso tudo de uma vez. Então isso pode te gerar um problema muito grande. Então tenha a sua reserva de emergência, por isso que a gente está sempre aqui batendo nessa tecla. A reserva de emergência é algo muito importante pra gente, porque né, nesse tipo de situação ou então diversas outras, isso pode acabar te prejudicando muito. Então o que era só uma manutenção pode virar uma grande dor de cabeça. Então tome cuidado, mantenha a sua reserva de emergência, deixe sempre o seu dinheirinho ali guardado, separado, sempre reserve uma pequena parte do seu salário, pelo menos, para que esse dinheiro possa ser destinado à reserva de emergência. Então agora que eu já estou utilizando uma parte dessa reserva de emergência, agora é terminar de pagar essas coisas, que eu parcelei algumas coisinhas ali só para ficar mais tranquilo. Então eu parcelei, agora é pagar essas coisas e manter a reserva de emergência ali. Todo o dinheiro que tiver vai entrando, vai para a reserva de emergência, para que a gente possa manter a nossa qualidade de vida tranquila e não ter que acordar preocupado no que vai fazer no dia seguinte, como que vai conseguir dinheiro para pagar aquilo ali. Eu já tenho o meu salário, eu tenho o meu dinheiro que eu recebo mensal, então eu não posso simplesmente acordar e querer receber mais só porque eu tive um problema. Então eu tenho que me conservar financeiramente para que eu possa alcançar esses objetivos e não ter nenhum problema. Então, se você tem um carro, se você comprou ou se você quer comprar esse carro agora nesse ano de 2025, ou que seja no ano passado ou no ano que vem, você pare, olhe e analise, veja se faz sentido, veja o valor, se vai condizer com o seu orçamento atual, se você tem o dinheiro para pagar aquelas parcelas, ou se você vai comprar à vista, se você tem o dinheiro para fazer a manutenção dele, você tem o gasto mensal de gasolina, tem as manutenções que você tem que fazer a cada certo período. Então tenha sempre em mente que o carro vai trazer sim alguns gastos, e esses gastos serão fixos, então esteja preparado para tudo isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês. É um pouquinho mais rápido, é um pouquinho mais direto, mas eu acredito que seja um pouquinho melhor assim, porque vocês podem pegar, sentar, assistir o vídeo, entender tudo de uma vez e já adiantar a vida de vocês. Não precisa ficar preso aqui 20, 30 minutos num vídeo para falar só o básico, que é que você tomar cuidado, ver a realidade do que eu passei, para que não aconteça com você. Então sempre tome cuidado e assista o vídeo aqui, acompanhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilha, ajude o canal a crescer. Nós alcançamos a meta dos 1.000 inscritos, que era até o final do ano, e já alcançamos aqui no mês de agosto. Então me ajude a compartilhar esse vídeo, a compartilhar o canal, para que a gente possa continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!